comentários desse livrinho Eugênia Cristã. Está disponível aqui na nossa biblioteca para quem quiser. É psicografada pelo Chico Xavier e do Espírito André Luiz. O título é Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie a paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Bem curtinha a mensagem. Agora vamos passar para as preces. Nos seus momentos. Então, novamente, uma boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos, sentindo as vibrações de paz, de amor. Então, convidamos a todos nesse momento, vamos nos concentrar, vamos fechar os olhos, nos harmonizando. Vamos mentalizar Deus, nosso Pai, que é o Pai de todos nós, que nos ama, ama a todos, indistintamente, até aqueles que acham que Deus os abandonou, aqueles criminosos que cometeram crimes bárbaros, os piores crimes, que acham que não são dignos de ser filhos de Deus, mas que Deus ama a todos, todos nós, mesmo os piores dos piores. Deus é Pai de todos. A Jesus, o nosso Mestre, que é o que nos dá o caminho, que nos conduz ao caminho de levar ao Pai, como Ele mesmo nos ensina e nos diz. Caminho esse das virtudes ensinadas pelo próprio Mestre, descendo a terra, se tornando homem, um irmão mais velho, nos ensinando a amar, a perdoar, a sermos benevolentes, misericordiosos, mansos e pacíficos. Que possamos recordar estes momentos sublimes em que todos nós estávamos junto a Ele ou perto, na mesma época, que a gente possa recordar esses momentos, trazendo para a nossa mente, nossos corações, que possamos nos tornar mais humildes, se tornando pequenos, como o Pai nos ensina, aquele que se torna o mais pequenino de todos, é o maior dos céus. Que possamos não deixar que o orgulho nos domine, a vaidade, o egoísmo, que todos esses vícios são vícios destruidores, que possamos combatê-los
com as virtudes que o Mestre nos ensinou. E possamos nesta noite refletir para as nossas vidas esses ensinamentos tão sublimes que a doutrina espírita nos traz, abrindo um leque de informações para todos nós, mas que possamos refletir sobre esses ensinamentos para as nossas vidas, sentindo no coração e vivenciando a prática que o Cristo nos ensinou e nos ensina até hoje através da doutrina espírita. Que abençoe e ilumine a todos nessa noite, encarnados, desencarnados, ilumine a todo o bairro, a todos os vizinhos, a todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, que necessitam de amparo, que possam esses irmãos trabalhadores, essa família aqui, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que Ele possa emanar essas vibrações de paz e de amor sobre todos nós e que possa se espalhar, que essa família leve a todos os lugares que tem necessitados, que estão aqueles órfãos, desamparados, em sofrimento, nos cárceres, em todos os âmbitos, em todos os lugares, que possam distribuir essas gotículas de amor e paz em todos esses ambientes. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que o nosso mentor amigo inspire o nosso irmão facilitador da noite, que possa ser feliz, transmitindo a mensagem do Evangelho para todos nós, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a mensagem do Evangelho para esta noite de hoje. Que assim seja. Então é com uma enorme alegria, novamente, satisfação, que temos o nosso irmão Rafael, Sartori, da Ponto de Luz de Esteio, com o tema, então, reconhece-se a árvore pelo fruto. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o primeiro item. O tempo é todo seu, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Esse tema da noite sempre foi atual e sempre foi um exercício para nós. Porque muitos dos profetas que passavam ao longo do tempo antes de Jesus, a vinda dele. Isaías, Jacó, Davi, Zacarias, entre tantos, eles faziam com que a espiritualidade se deslocasse do seu plano espiritual e trouxesse como verbo a verdade. A perfeita verdade só chegou com Cristo nas suas ações. Tanto ele não precisou escrever porque já estava tudo na lei. Trouxe por parábolas aquilo que o homem não entendia, porque ele veio trazer a divisão. A divisão do dogma, da letra fria e da representação que, na sua figura de fariseu, fazia com que aqueles homens usassem do poder para tomar conta e deixar o seu ego à vontade. Ali, Jesus trouxe em Lucas essa passagem e disse para nós de cuidar com os falsos profetas. Ele falou essa passagem conclusiva em duas ocasiões. A primeira está onde Jesus não lava as mãos para comer. E aí os doutores da lei vêm questionar por que ele não lavava as mãos para comer. E ele vai dizer que não é o que entra pela boca, é o que sai dela, pois o que é o que sai do coração. Aquele que faz exatamente aquele esforço que diz que faz,
para combater as suas más inclinações. Porque o que está no coração o revela. Essa é a diferença. Um verdadeiro profeta é aquele que revelará não só a verdade, mas aquilo que está no seu coração. Por isso que os profetas antigos eram os profetas com mais elevação. E saberia que muitos profetas depois do cristianismo viriam como falsos, trazendo interpretações erradas, fazendo com que essas interpretações levassem às ações erradas. Por isso que nós encontramos na Idade Média a dita Idade das Trevas, onde aconteceram as 5 cruzadas mais sangrentas que nós podemos ter, e que o nosso autor Rochester, é um espírito que traz em algumas obras, diz a seguinte afirmativa: nenhum César, somado toda a dinastia romana, matou mais gente que a Igreja Católica Apostólica Romana nas cruzadas. A terceira cruzada culminou numa situação em que quem ia para a guerra, inclusive, eram crianças. Tamanha era a ignorância em função de uma profecia equivocada em que revelava aos seus profetas, no caso os papas, aquilo que estava no coração. E é por isso que agora, extrapolando para a nossa micro-sociedade, um fato histórico, sabemos que dentro dos nossos lares nós revelamos aquilo que nós somos, aquilo que está dentro do coração. A condição de profeta hoje é diminuta com relação à complexidade e história do mundo, porém não nos exime da realidade ser a mesma, pois que agora não temos multidões, temos 5 ou 6, 3 ou 4 em casa. E lá se revela quem são. E para a condição de profeta é aquele que crê, aquele que tem a fé, porque revela no seu coração aquilo que tem. Por isso era destinado a profetas. A importância que tem esse capítulo para nós, erroneamente colocado muitas vezes no movimento espírita, é que cuida com os falsos profetas, aqueles que falam, mas não fazem. A importância dessa fala está justamente no contrário. Observa o que faz e assim ele se revelará. Essa é a diferença. E a gente observa isso corriqueiramente nos nossos lares, aonde nós trabalhamos, porque é onde nós continuamente vemos as pessoas mesmas todos os dias. E é lá que se revelará quem é, não é fora. O verdadeiro profeta é aquele que faz na condição de profecia, que hoje temos os exemplos muito categóricos, vamos dizer assim, no meio espírita, que é Chico, Divaldo, Paulo Teixeira. Esses caras obrigatoriamente precisam condizer com aquilo que falam, pela situação de destaque que se encontra. Porém, quantos chefes de famílias estão na posição de destaque e não o fazem como deveria ser? A diferença entre ele, dentro de casa como chefe, e aquele César, só muda as multidões. Nesse item, nesse capítulo, vai trazer aqueles que são muito cruéis em casa e muito brandos fora. Por que isso? Porque é justamente a posição em que se encontra que o revela, a situação favorável que vai fazer com que ele seja aquilo que é, fazendo com que ele possa ser amado ou detestado. A profecia já nos deixou há um tempo. O que ficou para nós agora são as instruções que nós encontramos, as leituras que fazem com que nós nos motivemos à mudança
E a partir daí, revelaremos, pelo menos, aqueles que tentam fazer, que é o que está no Evangelho, onde trata o verdadeiro Espírito é aquele que tenta tomar as más inclinações. A tentativa revela quem é. Aquele que se esforça para. Aí virá nele aquele profeta, porque ele se esforça sempre. E essas condições de possibilidades dentro da onde nós podemos fazer, que Emmanuel chama isso de a vinha de trabalho, as possibilidades de trabalho, ou o cadinho de redenção, é justamente aonde nós podemos fazer. Não é fora, é onde nós podemos agir. Normalmente, onde a gente pode agir é em casa. O chefe, ele é chefe. Ele pode ser tirano ou não, porque o cargo exige. Não faz diferença ali. O meu poder sobre ele é mínimo. A hierarquia me exige isso. Então não é ali. Ali eu posso ser, como diz a mensagem. Lemos agora há pouco. Silencia, trabalha, executa, faz, olha além, é o que dá. Não está ali, manda, reflete, discute com serenidade, diz o texto. Discute com serenidade. Só que se ele não for sereno, não é sucesso. Não tem o que fazer. A minha vinha de possibilidades não está lá. Eu preciso saber aonde está a minha vinha de possibilidades. Onde está o meu cadinho redentor, onde eu tenho articulação e movimentação. Onde é que é? Em casa. Onde eu posso dar uma opinião. Se eu não dou, negligencio a minha posição como filho, como esposo, como pai, seja qual for. Lá eu sou omisso, então, porque ela poderia. É lá o lugar. Se o resto do mundo não é, ali é. A vida nos coloca situações em que nós precisamos de uma certa análise e saber aonde eu posso semear. Um ditado que diz que a gente sabe o mato onde lenha. Muitas vezes a gente não sabe o mato onde lenha. Na sua grande maioria. E aí que entra a possibilidade de sermos o profeta. Essa condição em que vai dizer para mim aquilo que necessariamente eu posso fazer. Porém, exige uma coisa. Nenhum desses profetas, inclusive Jesus e os 11 apóstolos, que só um morreu de velho, teve morte tranquila. Todos morreram tragicamente, esfolado vivo, decapitado, queimado, todos eles. O que é de extrema importância, que vai estar no capítulo anterior, que é a coragem da fé. Eu preciso ter coragem, eu não posso ser omisso. Aonde eu souber, primeiramente, aonde eu vou lenhar, eu preciso obrigatoriamente não ser omisso. Para não ser omisso, eu preciso de coragem. Porque as pessoas talvez não entendam. Mas deixar a vida levar, a gente já faz isso há muitos séculos. É por isso que é difícil. Porque a gente já está acostumado a levar a vida como ela sempre veio. Nós sempre fomos aqueles em que nós estávamos em tabernas, bebendo, procurando alguma maneira de ganhar um dinheiro para se satisfazer fisicamente. Já fizemos isso à revelia ao longo de séculos. E agora a gente tem uma posição diferente. Óbvio que vai ser complicado, porque a minha natureza é de buscar os prazeres em que a vida pode me dar. Sempre busquei, porque agora ia ser diferente. Só que agora eu tenho a lucidez. E os meus ímpetos não estão preparados para isso. E é por isso que se revela o que está no coração. Se revela nessa forma, nessa categoria em que eu terei que olhar para o eu. E olhar para o eu não é legal.
chegamos no ponto nefrálgico. Porque olhar para o eu irei revelar quem eu sou. Nas cartas de Paulo, na passagem onde rapidamente ele comenta a circuncisão ou não para os novos cristãos que vão adentrando, Tiago entra em confronto com ele, dizendo que isso é importante. E Paulo diz que isso é besteira. Isso é uma besteira sem tamanho, cara. Tirar o corinho do pênis do homem para poder entrar, isso aí, meu, é como tu dar uma carteirinha para alguém entrar pelo clube. É a mesma coisa hoje. Não é isso que o Cristo quer. O Cristo não falou nada disso. É o cristianismo vivo, fazendo. Não, a gente tem que seguir as tradições. E Tiago era um cara muito dogmático. Não que não era um espírito elevado, obviamente. Isso perdurou, deu uma dor de barriga na igreja inicial tão forte que essa situação perdurou por 35 anos. Tiago e Paulo não se falavam mais. Isso a gente encontra bem detalhado no livro Paulo e Estevão. Só que Pedro chama Paulo e diz assim: não vamos estragar o que foi iniciado por isso. Não vamos deixar a obra cair por causa disso. A gente necessita, a grande maioria necessita, dos dogmas. Nós saímos de um judaísmo para o cristianismo. Na verdade, o cristianismo oficial é o cristianismo judaico-cristão. É isso que se chama, né? A Igreja Apostólica Romana é judaica-cristã. Então, muitas veias judaicas estão permeadas ao cristianismo, não é separado. Em uma questão de anos, isso se muda. E isso seria uma dificuldade enorme para aqueles que gostam daquelas tradições judaicas. O caso de Tiago. E não era com um espírito elevado, ele era. E essa situação fez com que Paulo tivesse que tomar uma coragem de dizer a verdade. E com relação a isso não tinha problema nenhum. Paulo era um cara categórico. A questão é que ele teve que entender que, para não estragar o que estava sendo iniciado pelo Cristo, o cristianismo foi só tomado esse nome de cristãos depois do século III. Não tinha esse nome, não existia esse nome. Então, por 300 anos ficaram assim, os caras que seguem aí, o carpinteiro, o crucificado, esses caras. Então, fez com que Paulo, ali, ele tivesse a possibilidade de ter que tomar uma decisão. Ou eu saio daqui e não sigo esse cristianismo dogmático, cheio de manobras e tudo mais, e faço o que eu tenho que fazer, mas se eu fizer o que eu não tenho que fazer, eu não estarei ligado a eles. E eu não posso seguir o que o cristianismo me pede. Porque eu disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele pediu. Veio a revelação, eu vou ter que fazer. Porque eu falei com o homem. Eu não posso não dizer. Eu tenho que fazer. Mesmo que eu tenha que engolir o orgulho. Porque ele percebeu que, por mais que ele tivesse com uma razão, em nome do todo, eu não poderia impor. A mesma coisa, a gente tem um exemplo de que tu pode seguir na rua que é preferencial tua. Mas em certas ruas, tu dá uma freadinha. Porque mesmo que tu tenha razão, tu pode te matar. Porque o outro carro não vai vir. Eu morri. Morreu com a razão. Mas morreu. E aí? Beleza, chegou no seu pai, mas eu tinha razão, a preferência era minha. Beleza, mas tu não tá mais lá. Serve? Não serve. Não serve. O que Paulo fez? Fez isso. Estou com a razão, estou. Mas pelo todo eu não posso. O que nós fizemos nos nossos lares quando eu estou com a razão? Cara, a gente faz coisa que é pior que César, né? A gente quer queimar, a gente quer botar na fogueira, a gente quer trucidar, porque a razão, eu estou com as respostas para a questão, fazem com que eu imponha. E aí eu já perdi.
situação que se revela, mesmo com a razão, me deixa de ser profeta, porque eu não estou com a razão. Porque se eu tivesse a razão, ela me daria a possibilidade de que eu pudesse dizer: Pai, eu te entendi, deixa assim, vamos comer um sorvete, vamos dar uma volta, não sei lá o que. Porque a razão, a verdadeira razão do profeta é saber que aquilo que se revela a ele não é causa de tormenta para o outro. E o que a gente faz quando a gente tudo está errado por causa disso. Ah, mas tu morreu, velho. Eu estava com a razão. Beleza. Terra arrasada. Foi isso que aconteceu. Terra arrasada. Acabou. Paulo nisso aí disse: não, beleza. Deixemos assim. E saiu a pregar. 35 anos depois ele foi se acertar com ele, já velho. Foi se acertar com Tiago. Tiago compreendeu depois. Mas precisava de um tempo de 35 anos. Muitas vezes nós precisamos apenas de um tempo de 1 hora para o nosso cônjuge, nossa família e tudo mais, para que possamos todos se entender. Mas como eu estou com a razão, então eu venho com a espada e fico esfaqueando. O profeta, ele tem essa visão. O que nos diferencia de sermos profetas ou não. Nós talvez não sejamos pelas ações que fizemos. Esse item 1 que coloca, que reconhece a árvore pelo fruto, muitas vezes nós usamos ela erradamente para os nossos filhos. Diz assim, a frase clássica, né? Que fizeste do filho confiado a ti? Se pararmos para analisar a pergunta, nós rapidamente diremos assim: mas olha a obra. Mas Jesus não perguntou isso. Ele perguntou assim: o que tu fizeste com o filho confiado a ti? Ele não perguntou do filho, ele perguntou para ti. Ele não perguntou da obra, ele perguntou para ti. Ele não perguntou o que ele fez, ele perguntou para ti. O que tu fez, não o que ele fez. Erradamente nós interpretamos de que a minha obra, o meu fruto, é aquele que coloca o caminho. Mas quantas mães que vieram com a missão elevadíssima de colocar os seus filhos no bom caminho, e os filhos não quiseram mesmo com o exemplo? Essa não será culpada por isso. Porque será perguntado para ela: o que fiz foi isso, na boa moral, na boa conduta. É isso. Perceba que tem uma diferença enorme, porque nós colocamos num produto, num terceiro, numa coisa, uma responsabilidade que é nossa. E não é. A minha é a minha conduta. É a minha forma de pensar, é os meus exemplos. Ele vai ser outra coisa. Que eu não sei o que é. Não sei. Eu não posso imaginar o que pode ser. Porque ele tem as suas vivências, as suas ideias, e nós colocamos as nossas nessa encarnação, e ele vai fazer uma miscelânea daquilo e vai sair algo que eu não sei o que pode ser. Mas Jesus perguntará: o que fizeste do filho confiado a ti? Não a um produto. E esse é o verdadeiro fruto. O que eu fiz, o meu fruto, as minhas ações, e não o produto. Então, uma boa casa espírita é aquela que é grande, que tem gente, que tem estudo, não sei o quê. Será? Será mesmo? Será que é aquela igreja que é enorme? Será que é esse fruto que Jesus estava realmente querendo colocar? Será que é isso que Jesus espera de mim? Engraçado, porque ele não espera da igreja, não da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita será feito o que os homens quiserem fazer dela. A gente já falava disso, Kardec falava disso. O Espírito de Verdade falou disso.
Não é verdade? Não é isso. E de mim é algo que é pessoal. Não é nós, na coletividade, não. De mim. Eu com ele. Eu com os meus medos, eu com as minhas torpezas, com os meus erros. É diferente, esse fruto é outra coisa. E que árvore é essa? Eu. Sou eu. O que eu faço com isso? O que eu faço para ser reconhecido? Aí tem duas. Aquela em que o fruto é amargo, não é uma árvore boa. E aquela que é um fruto bom, é uma árvore boa. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Porque utilizamos muitas coisas parecidas com isso, interpretando outras. Jesus sempre falou para nós, no pessoal, nunca para a coletividade. Não, sempre eu faço. Volte a não pecar mais. Ele não disse assim, voltem. Não. Foi curado, volte a não pecar mais. Segue. Disse pro cego de Betsaida, não entra lá na tua tribo. Falou para ele. Para a mulher que estava no poço, falou para ela. Falou para João, evangelista, mãe, eis o teu filho. Pessoal. Sempre foi pessoal. Sempre foi pessoal. E se eu coloco esse pessoal para mim, eu assumo essa responsabilidade para mim, eu desloco o foco das minhas ações à minha pessoa. Inclusive no filho confiado. Eu vou colocar a mim, não a ele. Ele é uma outra existência, outra vida, outro jeito. O profeta necessariamente precisará ter a consciência do que fazes aqui. Isaías vai falar sobre Jesus descendo a Jerusalém e ele chama o Messias libertador de Israel. Descerá, entrará no jumentinho. Se ele tivesse realmente focado na época que ele estava com o rei Ur, ele estaria em conquistas da grande Assíria. Ele se deslocou e foi para o monte viver lá. Não é fácil. Hoje nós encontramos uma sociedade em que busca as mesmas coisas que nós buscávamos há 5.000 anos atrás. Os prazeres que a vida pode nos proporcionar. Antes era o álcool pelo vinho. Agora é pelo Facebook. Mas continuamos buscando as mesmas coisas. A essência não mudou. E esse fruto é aquilo que nós sempre vimos fazendo. Somos árvores secas ou somos árvores virtuosas. Essa relação entre um e outro, a gente precisa saber o que nós somos. A profissão profeta, ela cabe hoje, na atualidade, no nosso lar. Não mais fora. Mas por palavras, muitas vezes a gente vai ter razão e ainda vai ter discutido pelo meio do papo. Muitas vezes é realmente na nossa vivência do bem conviver. Bem conviver. Muitas histórias de Chico, das pessoas que iam procurá-lo, são de mulheres amarguradas, problemas conjugais com seus maridos, muitos alcoólatras, difíceis convivências no passado, em que a gente sabe o que faziam com que essas mulheres se mantivessem firmes naquilo e procurassem ele, pela dor. Mas nunca ele disse para elas assim, olha, procura um meio mais fácil de vida, né? Acha uma rota em que tu consiga te sustentar melhor. Vamos orar, esclarecimento. Nunca disse para recuar ante o combate. Nunca disse.
Senão contradiria a própria mensagem. Essa simples mensagem contradiria. Não poderia? Não teria condições de ser o profeta na sua terra. Não teria como ser. Não teria como ser o Chico, com uma simples atitude, mínima atitude, para uma pessoa, aquela mensagem já não caberia mais ele professar. Perceba a elevação daquele espírito, porque nos mínimos detalhes eu poderia dizer para o pessoal, realmente, eu acho que dá um tempo e mora na casa da tua mãe. Fuga. Não é isso que Jesus quer. De mim não quer fuga. Já fugi muito. Eu quero a redenção. A redenção só vem em função de dor. Eu acho isso engraçado. A gente foge da dor, né? A gente foge da dor. Só que a gente não consegue fugir dela. Não consegue fugir. Não tem como. É por uma angústia, é por uma dúvida. Não tem como. É impossível. Porque um momento de único e exclusivamente tranquilidade. Inclusive entre o bom e o bom. Estou passando por uma fase, não gosto de comentar com nada pessoal nas palestras, mas em que o bom e o bom é angustioso. Entre duas empresas para eu trabalhar. Parece bom. Não parece bom? Parece bom. Duas empresas na crise que a gente está beleza. Só que qual seria as pessoas, a rotina, o deslocamento, o chefe? Aí tu começa, bota isso num papel e tu começa a ver que não é tão fácil assim. Mas é o bom e o bom. Como assim angústia? Pois é, a gente vive no mundo de provas e expiações. Não teria como não ser diferente, mesmo entre o bom e o bom. Muitas vezes a gente escolhe nas nossas férias ir para a praia X ou Y. Já perceberam que tem que ter uma discussão, porque lá não sei o que, daí a outra pessoa vem e diz, não, mas lá é melhor, não sei o que. Tem que ter uma discussão entre os dois. Muitas vezes é briga. Então, mas é entre o bom e o bom. Eu estou brigando entre o bom e o bom. Vamos no mercado, entre a é bom. Entre o ouro e o IP. Mas é bom. Pois é. E dá isso. Se entre o bom e o bom nós temos conflitos, o que espera de nós Cristo? Não é o bom. Não é o bom. E o engraçado é que ele vai dizer sempre assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou que o céu era maravilhoso. Ele não disse que existe o inferno. Ele disse, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse absolutamente nada sobre o paraíso, nada. Meu Pai que está no céu. Mas o céu é assim. Eu não disse o que era, eu sempre falei, meu Pai está no céu. Eu dizia coisa, mas eu não disse como seria. Se aqui na Terra o bom e o bom já dá coisa, já dá angústia, já dá conflito, já dá problema, tu não entende nem o que é o bom. Se fosse bom, por que eu brigaria? Por que eu ficaria angustiado? Não tem porquê. Então esse não é um verdadeiro bom. Percebe, meus irmãos, que dentro dessa mesma lógica, a gente descobre que o bom não é necessariamente bom. Não é necessariamente bom. Esse bom não serve. E aí Jesus ratifica. Bom só meu Pai que está no céu. Todo o resto para baixo não é bom. O que nós buscamos nessa vida? A gente quer a nossa felicidade, ilusão. Mas eu quero ser uma pessoa boa. Sabemos agora que é ilusão. O que realmente eu quero para mim é ter frutos bons. Ter frutos bons. Quais são? Não sei.
Vou pretender fazê-los a partir das minhas ações. Quais são? Não sei. Eu desmonto qualquer atitude que eu poderia ter. Eu prevejo, eu não vou prever as minhas ações, porque eu estarei sempre sendo guiado pelos bons frutos que eu quero. Nada disso. Ah, eu sentirei raiva. Permita-se sentir com raiva. Se o bom é ruim também, por que o ruim não vai ser ruim? Só porque ele nasceu com rótulo de ruim? Não. Permita-se. O verdadeiro fruto, eu preciso saber qual o fruto que eu dou. Qual o fruto que sai das minhas mãos, das minhas atitudes e da minha palavra. Quais são? Eu não quero refletir sobre o que eu falei ontem para ti. Eu quero desviar desse assunto. Esse assunto é desgostoso. Dá um tempo, mas não volte nele. Volte nele, porque é na ferida que a gente cresce. Para encerrar, o último exemplo. Esse mundo que a gente vive, das formas, nós homens queremos fazer academia e ficar bombado, nós mulheres queremos ter as formas de curvilíneas do corpo biológico feminino nas academias. Só que para eu ter isso, eu preciso me esforçar. E dói. O corpo, a natureza, mostra para nós que para ter uma melhora, necessariamente precisa de dor. O que eu espero da vida? Eu não vou puxar um ferro enorme, fazer cara feia até conseguir erguer e voltar com os braços tudo doendo. Se a natureza já me diz isso, velho. Só está dizendo, ó meu, é assim, é com dor que se esmorece. Não, eu vou querer não enfrentar. O que resta para nós apenas é preguiça e covardia. Preguiça e covardia. Mais nada. Jesus quer de nós que sejamos aqueles que se apliquemos naquilo que se propusemos. Só. Seja lá o que for. E cada um vai buscar o seu. Porque pegar o meu rótulo e colocar no teu não vai servir. Porque cada um tem uma vida diferente. Jesus quer de nós a luz no coração. Que ela brilhe particularmente para cada um de nós. Sem exceção. Muito obrigado por me ouvir e uma boa noite. Eu me lembro quando Jesus diz assim para nós: a boca fala que está cheio o coração. Fica a reflexão, né? E eu gosto muito quando o Rafael vem, que eu fico viajando, né? Eu viajo assim no tempo, né? Entro para dentro de mim, sabe? É muito bom, né? Trazer essas reflexões para essa pequena família aí, né? Que é sempre bom vir alguém trazer assim pensamentos, né? Sentimentos, assim, né? Porque cada um tem a sua verdade, né? Cada um de nós tem a sua verdade dentro de si, né? Ele tem o pensamento dele, nós temos o nosso. E nós vamos somar tudo, nós vamos pensar, vamos refletir, vamos trocar ideias, né? Isso que é o bom, né? Isso que é bacana. Muito obrigado por fazer parte novamente dessa pequena família. Ele possa estar sempre conosco aí quando puder, né? Está sempre junto, que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Obrigado pela presença de todos. Então convidamos a todos, irmão, vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos. Então vamos fechar os olhos, vamos primeiramente agradecer, somente agradecer por essa oportunidade, pela saúde, por podermos estar aqui aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho, sobre essa doutrina tão esclarecedora, de iluminar mentes, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, renovados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, e levando a certeza de que o verdadeiro caminho
com certeza é o que Jesus nos leva. É Ele que nos conduz. Só Ele que nos mostra o verdadeiro caminho. E o resto, com certeza, são desvios, são distrações, e que possamos então levar isso para as nossas vidas. E que com certeza haverá dificuldades, pedras, espinhos, mas que possamos ter muita força e perseverar. E com certeza chegar ao fim numa situação bem melhor ao qual aqui chegamos. E que com certeza o que o Pai quer de nós é a felicidade, a verdadeira felicidade. Não a falsa felicidade que o mundo nos oferece, mas a felicidade do coração, da paz de consciência, do dever cumprido. Assim, irmãos, agradecemos por tudo e damos então por encerradas as nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. E assim seja.